Diga aleluia. Diga eu te pertenço, Deus. Fala com autoridade, eu te pertenço, Deus. E aquele que é de Deus, a palavra diz que o diabo não pode tocar. Eu tenho ministrado a vocês, não palavras persuasivas de sabedoria humana, mas Bíblia. Tenho provado por A mais B que a praga é para rebeldes, praga é para quem está fora da visão. E hoje vou lhe mostrar mais uma palavra. Abra no livro de Mateus capítulo 6. Você que está no Instagram, você que está na página, você do YouTube, preste atenção a essa palavra. Capítulo 6 de Mateus, versículo 19. Eu vou pedir a alguém para ler para mim. Eu não trouxe na carreira lá, o óculos ficou. Por favor aqui, Gardenha. Deixa eu ver aqui, uma voz forte. Cadê o macho aí? O macho aí para ler. Aqui, ele levantou a mão, então fica de pé. Gabriel, que não é o pensador. Capítulo 6, versículo 19 em diante, ao 33. Preste atenção, igreja, a essa leitura. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. O 19. Você está nervoso, eu vou querer alguém mais calmo, porque é para ir em frente. Entendeu? Fique calmo, Deus abençoe. Eu quero um mais calmo. Cadê? Daniel está aí hoje? Preocupe não, Gabriel. Você vai pegar essa forma de ministrar em público, né? De ler, às vezes fica nervoso. Deixa eu ver uma. Bora lá, alguém que domine mais. Ó, Kaique. Aqui, pastor Kaique. Tá vendo? Ó, fique calmo, Gabriel. Fique calmo. Ao 33. Lê o que ele leu e fuzila o restante. Vamos embora. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e os ladrões minam e roubam. Mas ajuntei tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon traduzido, Deus da riqueza, o Deus do dinheiro, o Deus da ganância, o Deus da ambição. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto a vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios os procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas Veja que ele fala, de certo, vosso Pai Celestial. Ele não disse o primo, o parente, o tio, vosso Pai. Amém, igreja? Continue, Caio. Mas buscai o primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Veja que ele diz que todas essas coisas, ele deu a lista
de cuidado, de preocupações que o ser humano vai agora cair que João 1,13. Fique ligado. Vamos bater alguns pontos que foi lido, mostrando a você e mostrando que você e eu temos que se preocupar só com um detalhe. Ele botou algumas regras para que tudo seja acrescentado na minha vida. E qual é essa regra? Auxiliador aí, é o auxiliador aí que está fazendo zoada, qualquer coisa você vai lá para trás. Joga esse menino para lá. Viu? É zoião que está aí com re. Dá comida para esse menino, que esse menino é filho de Kaique. Perguntando? Hã? Brincando. Brigando já. Por isso que eu briguei com ele. Pronto. Ó que mais. Ó que paz. Você educa seu filho, viu? Ela disse, o menino é uma criança. Ele puxou a mãe, moço. Puxou a mãe, né? É. Ó, já vai ter BO em casa. Dizendo que a mãe fica fazendo zoada em casa. É panela de pressão. É com você e ela. Vamos embora. João 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Quem nasceu de Deus? Todos aqueles que aceitou a Cristo e creu no seu nome, os quais não nasceram do homem, não nasceram da vontade da carne, mas nasceram de Deus. Não é isso que está escrito? Amém, meus amados? Então agora se volte para a gente meditar junto. Veja que o Senhor começa falando a respeito da questão do olho, a questão do tesouro, a questão da ganância. Olha, eu e você podemos querer o melhor, isso é bíblico, isso é de Deus, mas nós não podemos querer o melhor sem Deus. Nós não podemos querer ganhar algo ou ter algo sem a bênção de Deus, porque o Senhor está dizendo que a candeia é olho. O olho do quê? De querer, de desejar, o olho da ganância, o olho da ambição. Eu preciso, eu quero, eu tenho que ter. O problema é esse. Muitos estão quebrando os princípios, por isso que não tem. Muitos estão simplesmente deixando de buscar a Deus como deve, por isso que nada consegue, nada possui, porque está sem a bênção. A palavra é bem clara, igreja. O Senhor disse, não seja como gentios. Por que isso? Ele acrescenta essa questão gentios, porque perante os judeus, a gente somos gentil até hoje. Naquele período que a palavra estava sendo lida, Jesus falava com os seus discípulos, com o seu povo, não falava conosco. Mas um dia deixamos de ser gentil, um dia deixamos de ser um povo estranho, um povo separado, deixamos de ser alguém sem aliança com Deus e passamos a ser filho, passamos a ser aqueles que têm a promessa, aqueles que estão debaixo da promessa, aqueles que pertencem a algo que Deus prometeu, porque o Senhor é claro, se eu sou filho, eu sou herdeiro, se eu sou herdeiro, simplesmente eu tenho direitos, sim ou não? Mas aí é que está, o problema de muitos cristãos, o problema de muitas pessoas, é que não tem obedecido. Olha que ele começa a falar tudo isso, ele começa a dizer sobre veste, começa a dizer sobre alimento, começa a dizer que mais tem valor a vida do que o alimento, ele começa a dizer que mais tem valor o corpo do que as vestes, ele começa a mexer naquilo que o ser humano simplesmente deseja. Todo mundo se preocupa com que alimento, se preocupa com vestimenta, se preocupa com o dia de amanhã, sim ou não? Sim ou não? E Jesus, sabendo disso, ele começa a falar, e começa a pregar, e começa a dizer sobre tudo que o ser humano precisa, e ele começa a dizer mais, tudo isso os gentios faz, tudo isso os gentios quer, mas o vosso Pai Celestial, agora ele não trata simplesmente como gentios, está falando com filhos, e a palavra é bem clara em João, que eu a partir do momento, você a partir do momento, que aceitou Jesus, que aceitou mesmo, né, da boca para fora, não foi de qualquer jeito, mas que tem uma aliança com Ele,
que tem um compromisso com Ele, independente das circunstâncias, independente do que está acontecendo, se você está alinhado com Deus, firmado com Deus, você tem que entender que do Senhor vai vir tudo que você precisa. Vai vir a proteção, vai vir a alimentação, vai vir tudo. Ele começa a dizer: olha, as aves dos céus não juntam em celeiros, as aves do céu não plantam, mas todos os dias vosso Pai alimenta. Será que não tem mais valor vocês do que as aves? E eles dizem: homens de pequena fé, mulheres de pequena fé. É isso que Deus está dizendo. O problema de muitos cristãos é que está se deixando levar pelo medo, pela insegurança, pelos acontecimentos, pelos noticiários, que são uma plataforma política. Então acorde para a vida. Você tem que entender, se você for na íntegra, você vai ver que é uma aberração, que é disputa, que é jogo de interesse, e a gente no meio. Mas nós temos que entender que eu e você não é gentil, não somos incircuncisos, não somos desaliançados. A palavra é bem clara. Quando Davi olha para o gigante Golias e diz: quem é esse incircunciso? Ele diz: quem é esse sem aliança? Quem é esse que não tem aliança com Deus de Israel? Para desafiar o exército do Deus vivo, o exército de Israel. Por isso que Davi foi na ousadia, na determinação e na fé, mesmo não sabendo lutar, mesmo não tendo armamento, mas ele sabia que Deus é com quem tem aliança, que Deus é com quem é filho, Deus é com quem agrada, Deus é com quem pratica a palavra. Você está entendendo, meu irmão? Sim ou não? Eu quero ouvir sim ou não. Você tem que se envolver com a palavra, você tem que participar daquilo que está escrito, porque eu provei e venho provando para vocês que tudo isso está acontecendo, tem que acontecer. A palavra não vai voltar sem se cumprir. Doa quem doer. Jesus alertou antes de tudo acontecer, e de lá para cá vem acontecendo tudo. Estamos vivendo o princípio de dores. Não vai mudar o sistema para agradar quem quer que seja. O problema é que os homens aproveitam do sistema com sua ganância para tirar, para usar de golpe baixo, para simplesmente se enriquecer mais ainda. E põe o que? Medo, pânico, terrorismo. E por isso que do alto céu o peso da mão de Deus continua, igreja. Então você tem que entender o que somos para Deus, quem é você para Deus. Enquanto você não entender quem é você para Deus, você não vai descansar em Deus. Mas no dia que você aprender quem é você para Deus, você vai começar a dormir melhor, acordar melhor e viver melhor. Está entendendo? Dos meus desertos de 33 anos de evangelho, no início da minha caminhada, eu perdi a noite de sonos com as preocupações. Aí você fala: pastor, mas hoje o senhor está bem. Hoje, não foi há 33 anos atrás, é hoje. E os desertos que eu tive que enfrentar para hoje estar bem, e as lutas que eu tive que passar para que hoje estivesse bem. Então acorda. Enquanto eu não sabia quem eu era para Deus e quem Deus era para mim, era tudo mais difícil. Mas como eu vim descobrir isso? Nos meus desertos, buscando o Senhor, nas madrugadas, lendo a palavra, lendo o manual de instrução. Porque enquanto você não fizer como está escrito, vai sofrer, vai padecer, vai tomar na cara, e não vai mudar o seu quadro. Porque não é como você quer, nem como eu quero, é como Ele quer. A palavra é bem clara. Jesus, como homem, Ele diz: se possível for, passa de mim esse cálice. Mas como Deus, Ele disse: eu tenho uma missão como Deus, ensinar aqueles que vão ser meus discípulos, meus seguidores, que eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. Então entenda, não é o que eu quero, o que eu acho, o que eu desejo. O que eu quero, o que eu acho, que eu desejo, que não estiver alinhado dentro da palavra, com a vontade de Deus, não vai se cumprir.
É o que eu disse para vocês. Um ano já se fazendo. E todos os crentes do Brasil e do mundo, a oração é essa: Senhor, cessa a pandemia. Não resolveu nada. Sim ou não? Deus aumentou, criou novas variantes. Mas por quê? Porque no mesmo momento que os crentes estavam dizendo cessa, quando se virava as costas, os crentes estavam fazendo coisas que desagradavam a Deus. E a pandemia é para rebeldes, a praga é para rebeldes. Então acorde. O Senhor está bem claro dizendo: eu zelo e cumpri por minha palavra. Homens e mulheres de pequena fé, vocês estão preocupados com o que haver de comer ou de vestir. Ele nem tocou na saúde. Ele nem tocou na minha e sua saúde. Ele tocou sobre coisas comuns do dia a dia: comida, bebida, vestimenta. Ele não disse simplesmente porque estão com medo da doença, porque Ele mesmo é o Senhor que nos sara da doença. Um dos nomes dado a Yahvé é Yahvé Rafá, o Senhor que te sara, o Senhor que nos sara. Então acorda, se Ele é Yahvé, Ele também é Shalom, Deus que me dá paz. Se Ele é Shalom, Ele é Tsidequeno, o Senhor que é a minha justiça. Então faça por onde Deus ser justo com você. Está entendendo? Se Ele é a minha justiça, quem se levantar, quem se rebelar ou tentar me destruir, Ele não deixa. E Ele ainda disse mais: eu sou Yahvé Sabaoth, o Senhor dos exércitos. Então se vir um exército contra mim de praga, de demônios, de seja lá o que for, o meu Deus, Jeová Sabaoth, não vai se manifestar? É claro, igreja, porque o próprio salmista diz: apressa, Senhor, ao meu auxílio. O próprio Davi diz: Senhor, veste as armaduras e vem ao meu auxílio. Então acorda. Agora esse é o critério: como você tem se comportado como gentil, um povo estranho que não tem intimidade com Deus, um povo que não conhece Deus, porque isso é um dos dados para gentil, povo estranho, povo separado de Deus, povo desaliançado com Deus. Então se você diz que é filho, você tem intimidade com o Pai, ou você simplesmente é um rebelde que não ouve a voz do Pai, que não quer ter compromisso com o Pai, que não busca o Pai. Então você tem que temer, você tem que se duvidar. Mas eu lhe pergunto: quando foi que o Senhor te desamparou? Quando foi que Deus não te deu vitória? Quando você se comportou como ímpio, quando você foi rebelde, quando você não fez o que Ele mandou. Mas todas as vezes que você fez o que Ele mandou, Ele abriu porta, não tinha porta, chamou a existência que não existia, Ele fez milagre na sua vida. Sim ou não? Sim, igreja. Então entenda, vamos parar de se comportar como ímpios, como povo estranho, um povo gentil. O Samuel da palavra de Deus, ele era uma criança e simplesmente não conhecia Deus. E por 3 vezes o Senhor chama o nome dele: Samuel, Samuel. Ele não sabia quem era aquele que o chamava. Ele achou que era o profeta Eli. E eu lhe pergunto: quem lhe trouxe para a presença de Deus? Não foi o próprio Espírito de Deus que chamou você pelo seu nome, que lhe trouxe da onde você estava, que lhe tirou das trevas, lhe tirou dos vícios, lhe tirou das drogas, lhe tirou da prostituição, lhe tirou, meu amado, das garras de Satanás? Chamou você porque você não aceitou Jesus, Ele que te aceitou. Não foi você que achou Jesus, Ele que te achou, porque perdido foi você. Quem estava perdido fomos eu e você. Então acorda. Ele te aceitou, Ele te recebeu, mesmo você sendo uma pessoa indigna. Você não é merecedor, eu não sou merecedor, ninguém aqui é merecedor.
mas Ele um dia me escolheu, te escolheu. Ele mesmo disse: você me ama porque eu te amei primeiro. Então aí que está. Por que então muitos estão com medo, muitos estão se afastando da presença de Deus? Porque Deus está mostrando, está passando a peneira, e verás a diferença dos que me servem e dos que não estão me servindo. Essa palavra não é para ímpio, essa palavra é para crente. Essa palavra não é para o povo desaliançado, é para o povo que tem aliança com Deus. Ele está mostrando claramente: as vossas palavras foram agressivas, está lá em Malaquias, contra mim. E o Senhor ouvindo tudo. Então cuidado com as murmurações, com as blasfêmias, cuidado com a ingratidão, cuidado, meu amado, com a sua confiança, em quem tem posto a sua confiança, porque o Senhor é bem claro: maldito o homem que confia no homem. Aí tem vários sentidos. Será você maldito se achar que com sua própria força você vai vencer o mal, que você vai conseguir algo. E será também você maldito se você achar que é do homem que vem a sua vitória. Deus pode usar homens, Deus pode usar canais, como me usou às vezes na tua vida, como me usa na tua vida, mas é Ele quem faz, Ele que é o Senhor sobre todas as coisas. Então acorde. Por que duvidar? Homens e mulheres de pequena fé, como a vez de comer, como a vez de vestir. Eu vejo testemunhos fortes no ano 2020. Pessoas falando: foi o ano que Deus me honrou, o ano que Deus me deu vitória. Ontem eu estava com o Andinho, fomos na roça. Ele: pastor, quando é que a gente vai lá levar os 2 frangos? Eu digo: olha, Andinho, que eu sou uma pessoa muito assim discreta. Eu digo: olha, Andinho, eu não estou precisando de galinha nenhuma, é você que está precisando de bênção, porque tu está querendo me dar esses frangos. Aí a gente conversando, eu digo: Vandinho, como está você hoje? Quando ele entrou na visão, se eu pegar Andinho, ele vai dizer: olha, no tempo que eu fui rebelde, no tempo que o pastor puxava minha orelha, me tirava do cargo, que me botou na parede, e disse: ou você muda, ou você acorda, ou você sai do cargo e sai da igreja. Na época ele deu ouvido a pessoas que botou na mente dele que o pastor não quer ver o seu bem. A Bíblia diz que Deus castiga e repreende que Ele ama. Está entendendo, igreja? Você está entendendo? Para o rebelde sempre vai ter alguém apoiando a rebeldia, como Satanás se rebelou, e a terça parte dos anjos apoiou a rebeldia e seguiu ele. Sim ou não? Como Datã, Coreia, Abirão se rebelou, e teve 250 príncipes das congregações, pastores da época, que apoiou Datã, Coreia, Abirão, e todo o povo que estava com ele, e a terra tragou. Os rebeldes sempre vai ver quem apoie, mas entenda uma coisa: quem quer ver seu bem, vai lhe dar porrada e vai abrir os seus olhos, e vai dizer: está errado, não é por aí, você vai quebrar a cara. Mas não é aquele que passa a mão pela sua cabeça, vendo você indo para o inferno, vendo você fora da visão, e te dizendo: tá bom, continua, é assim mesmo, querem ver o seu fim, acorde. E ele aí tomou na cara. Eu disse: olha, quando o rico às vezes ligava sobre as falcaturas do Andinho, pegando você hoje como exemplo, Andinho, viu? As falcaturas do Andinho, os erros de Andinho, eu disse: olha, não é réu primário mais, não é mais réu primário, simplesmente você sabe, joga para o banco, e se não entrar na visão, fica sem levita, fica sem tocador, vai para o banco, porque tem que entender uma coisa: é melhor ter alguém aqui em cima, cantando desafinado, tocando merré, merré, do que ter um profissional com a voz linda aqui em cima, mas rebelde, fora da visão. Deus não vai estar nesse negócio. Está entendendo, igreja? Deus não vai estar nesse negócio. Distante eu disse para Carol: manda os meninos botar grave, botar peso na sua voz, que você tem uma vozinha. Na hora que tu puxa,
Entendeu? Os meninos têm que ficar ligados nas vozes. Eu procuro sempre estar dizendo, põe isso na minha, melhora a minha, põe peso, ó o estéreo. Porque a igreja, ela tem unção, ela é obediente, ela está, e que não saia da visão, senão toma porrada e vai para o banco. Amém? Mas tem que ser tratado, apurado, ó. Está aqui, todos vocês levitas, todos vocês pegando o pé ou não pegam? E é para o bem ou para o mal? No início, alguns acham que é ruim. Digo, não está bom. Eu falava com Laís, indo para Chique, de cá, Laís, quantas vezes dizia, está bom? Não, está uma porcaria. Mas alguém, está bom. Não está bom. Sabe por quê, igreja? Às vezes a gente vê a capacidade da pessoa. Se disser que está bom, ele se acomoda e não dá o melhor, e não faz, e não desenvolve o melhor que ele tem para Deus. Você está entendendo? Sim ou não? Ele vai dar o mínimo, migalha. Se lá fora no mundo as pessoas exigem que seja bom, e porque para Deus vai ser regular. Se Deus nos dá tudo de bom, por isso que eu digo, sempre tem que ser o melhor louvor, a melhor adoração, a melhor palma, o melhor glória a Deus, a melhor oferta, tem que ser o melhor, porque Ele é digno do melhor. Sim ou não? E Laís hoje ela entende. Ela canta, não precisa estar mais, puxando a orelha, falando nada. Já sabe como tem que fazer. Já sabe como tem que ser. E quem Deus colocou para alinhar a igreja, para ajustar a igreja, foi o diácono? Foi o levita? Foi o cooperador? Foi o sacerdote. Essa é a minha função, sim, de ser cri-cri, de ser alguém que vai de encontro a você, porque se for alguém, aí embaixo vai dizer, quem é você? Já quer tomar o lugar do pastor? É assim ou não é? Então acorde. E eu já disse claramente nessa igreja, pobre de você no dia que eu fizer vista grossa para você, que disser, deixa de mão fulano, não vou me preocupar com fulano, não quero nem saber de fulano, porque Deus já trancou meu coração com fulano, é com ele e Deus agora, só no dia que Deus abrir de novo para fulano. Então acorde, tome posição. Você não tem um padrasto, você tem um pai todo poderoso, mas que se estabeleceu regras, e se você não cumprir as regras, Ele não vai te dar o melhor que Ele tem preparado para você, meu amado. Se quiser de me ouvir, vai ter o melhor, mas se for rebelde, vai morrer sofrendo. Aí Ele estabelece tudo isso, e lá embaixo Ele diz assim, olha, mas, tem um porém, busca primeiro o meu reino. E o que é buscar reino de Deus? Muitos estão se preocupando em buscar os reinos, como eu disse aqui na Santa Ceia, que tem muitos pais que são culpados dos filhos não ter compromisso com Deus, porque luta de todas as formas para os filhos fazer uma faculdade, mas não luta de todas as formas para os filhos crescer na presença de Deus. A faculdade dos homens vai abrir porta para homens, mas sem Deus, mesmo abrindo porta, Deus fecha. Quantos doutores e doutores hoje, doutoras, que vivem hoje na depressão, fracassados, tem muito dinheiro, mas se morrer hoje vai para o inferno. Então é preferível não ter e ser salvo em Cristo Jesus. Então acorde. Você tem buscado o reino dele. Aí não adianta você, eu tenho. Ele não quer ouvir de seus lábios, ele quer ouvir em ações. Buscar em primeiro lugar, o meu reino. Busque primeiro o que me agrada, faça o que me agrada, se comporte como filho, me obedeça. Eu vou dar um exemplo para você entender dentro de uma casa. O pai e a mãe diz, olha menino, olha, para você ter isso, você vai ter que fazer isso. Estabelece regras, sim ou não? Sim ou não? E não quero que faça de qualquer jeito. Então não adianta vir o tio,
Não adianta vir a avó, não adianta vir ninguém e dizer assim, ó, está errado o que seu pai falou, está errado o que sua mãe disse, não precisa fazer não. Então vai, deixa alguém interferir, para ver a merda que vai dar, sim ou não? A porrada que vai levar. Então, meu amado, assim é Deus. Eu estabeleci regras. Me ponha em primeiro lugar. Me busque como tem que me buscar. Me adore como tem que me adorar. Me sirva como tem que me servir. E todas essas coisas, está vendo? Ó, todas, ele não disse metade. Ele não disse qualquer coisa. De todas essas coisas, eu vos acrescentarei. Ele está dizendo, olha, ele está dizendo, acrescentarei. Porque o melhor você já tem, a herança de filho de Deus. Ele só disse, eu só vou acrescentar, porque eu já tenho te dado muito, eu tenho te dado um novo nome, uma nova vida, eu morri por vocês, eu estou à direita de Deus intercedendo por vocês, estou com vocês todos os dias, mas vocês às vezes estão distante de mim, correndo de mim, fazendo o que vocês se agradam, buscando primeiro o reino dos homens, buscando o que seus olhos desejam, o que o seu coração deseja, o seu coração, os seus olhos têm que estar do olho de Deus, na vontade de Deus, porque o teu melhor vem de Deus, não é de homens. Você está entendendo, igreja? E hoje Andinho, quando entrou na visão, ele falando do que Deus vem acrescentando na vida dele. Um cara que não tinha condições de comprar uma bicicleta, Deus tem dado de 2020 para cá, ano de pandemia, Deus já deu roça, Deus já deu agora o terreno para construir a casa, tudo já pago. Deu um carro, deu um guri, mostrando que ele funciona, a mulher está grávida, estão trabalhando, tudo na bênção, tudo fluindo, ganhando o dinheiro dele, ó, crescendo. E por que isso? Porque entrou na visão, entendeu que não pode ser de qualquer jeito, que existem regras estabelecidas por ele. Está entendendo, igreja? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então ponha na cabeça uma coisa: busca primeiro o meu reino, minha justiça. Tudo que você precisar eu te acrescento. É saúde, eu te dou. É proteção, eu te dou. É vitória, eu te dou. É milagres, eu faço. Porque eu sou Rafá, Jirê, Tissidequeno, Sabaote. Eu sou Eloeca, eu sou Eshadai. Eu sou o que você precisar, eu sou. Por isso que ele disse para Moisés: eu sou de acordo com a necessidade do meu povo. Se ele precisa de milagre, eu sou El Shaddai, o Todo-Poderoso que faz milagre. Se ele precisa de justiça, eu sou de Albate-Sidequeno. Se precisa de um exército, eu sou Sabaote. Se precisa de levantar uma bandeira, eu sou Nissi. De acordo com o que eles precisar, eu sou. Mas como vocês têm sido? Essa é a questão. O que vocês têm feito? Essa é a questão. No dia que eu entendi isso, igreja, tudo ficou mais fácil. Eu passei pelos meus desertos de cabeça erguida. É muito fácil alguém hoje olhar e dizer assim: o bispo, o reverendo, o apóstolo, hoje tem uma casa boa. E quando eu estava lá trabalhando, como eu disse para vocês, sendo de Aniadônios, caçador das merdas perdidas, na Peri, e lá, dizendo: Deus, quando eu vou ter condição? Será que eu vou ter uma casa? Porque eu estou aqui, sendo servente, tendo que limpar merda de cachorro, pai, porque os funcionários vão chegar. Eu era o servente, porque eu tinha que trabalhar. E o Senhor simplesmente disse: você vai cuidar da minha casa, e eu vou te dar a sua casa. Vai cuidar do meu povo, e eu vou te dar vitórias. Eu vou te dar casa, eu vou te dar família. É como eu digo, hoje, me preocupava antes se eu tinha condição de sustentar um filho. Hoje, porque me capou. Senão eu podia fazer mais 2 que tinha como sustentar. Mais 3.
não seria o problema hoje. Então, eu ouvi a voz dele e descansei, igreja. E paguei meu preço. Não há vitória sem luta. Paga seu preço. Descansa no seu Pai. Busca primeiro o que é dele, para que ele seja justo. E a minha justiça. É como eu disse, quando você dobrar o seu joelho para pedir algo, veja se você está orando em justiça. Quero prosperidade. Está sendo fiel no pouco? Está me devolvendo o que pertence? Aí sim você pode dizer: Senhor, abra a janela do céu, porque está escrito, Senhor. Você está entendendo? Sim ou não? Oração e justiça. Se você está orando e não é uma oração justa, Ele vai lhe dar segundo o que você está plantando, porque cada um vai receber o que lhe agrada, o que lhe merece. É aquilo que plantou, porque Deus é justo. Sim ou não? Não adianta você ficar com olhar de inveja com A ou com B. Se fulano tem porque fez por onde ter, então faça por onde. Se fulano é porque fez por onde ser, faça por onde. Vai dando lugar a Deus. Senão você só vai olhar para a direita, para a esquerda, e ver pessoas sendo vitoriosas e você derrotado. Porque a palavra é bem clara, igreja. Só é dois: ou vence ou é derrota, ou céus ou inferno, ou é ou não é. Não tem meio termo. Quando ele diz: sobre o muito colocarei, olha o que diz isso: ser fiel no pouco. É como eu dou uma coisinha pequena, não é eu que vou atrás do muito. Ele diz: sobre o muito eu te colocarei. É Deus é quem vai colocar a pessoa. Olha aí, olha a revelação. Ser fiel no pouco, porque Ele já sabe que você tem pouco. Mas Ele está falando: seja fiel, me honre nisso, me honre com as suas migalhas, me honre com aquilo que você acha que é pouco, mas seja fiel. Aí sobre o muito eu te colocarei. Não é eu que vou atrás do muito. Por isso que ele disse: ó, não andeis, cuidado com a ganância, com o zoião. Só me honra, que eu é que vou te colocar lá. Eu é que vou te dar. Você vai sonhar e eu vou lhe dar. Você vai querer e eu vou conceder o desejo do seu coração. Você está entendendo, igreja? Sim ou não? Fica sobre seus pés.